Abra sua Bíblia, por favor, em Salmos 103, versículo 13. Salmos 103, versículo 13 ao 19. Amém? Eu dei um tema para essa mensagem que diz assim: propósito ou ambição. Repete comigo: propósito ou ambição. Salmos capítulo 103, 103, versículo 13. Como um pai, presta atenção por favor, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o... Então eu quero que você vá prestando atenção, para que a gente entenda junto aquilo que Deus quer falar conosco. Então, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece, tem misericórdia, Ele está atento, Ele está ouvindo aqueles que o temem. 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade sobre aqueles que o... e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, um Deus geracional. 18. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os... Porque não adianta guardar mandamento e não cumprir mandamento. Precisamos guardar os mandamentos para cumprir os seus mandamentos. E para fechar o 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos e o seu reino domina sobre... Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos mais uma vez nesta noite. Obrigado por tu ser de fato nosso Deus. A tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos a ti, mas o Senhor nos escolheu. Vai à frente de nós nesta noite. Envia o teu Espírito Santo, que és o Consolador deixado pelo Pai, que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos convence esta noite, Senhor. Nos convence daquilo que precisamos ser transformados. E age em nós, Pai, age em nós, eu te peço, de uma forma bem clara e bem objetiva, para que saiamos deste lugar completamente transformados pelo poder da tua glória. Eu oro para que o Senhor use os meus lábios para trazer palavras, sementes, que venham germinar na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar ao Senhor. Aleluia. Então vamos lá, propósito ou ambição? Hoje de manhã eu estava dizendo que, por incrível que pareça, é mais fácil você trabalhar com pessoas ambiciosas do que com pessoas com propósito. Explique isso melhor, pastor. As pessoas ambiciosas, elas querem porque querem chegar ao seu resultado. Então elas não medem esforços para chegar até lá. Porém, as pessoas que têm propósito, elas andam alinhadas com aquilo que Deus tem para a sua vida. O fato de eu ter dito que é mais fácil, não quer dizer que é melhor. Uma coisa é ser mais fácil, a outra coisa é ser melhor. É muito melhor trabalhar com pessoas com propósito do que com pessoas que são ambiciosas. Porque pessoas ambiciosas, elas não medem esforços para chegar onde querem chegar. Se tiver que passar por cima de alguém ou de alguns, eles não medem esforços. O desejo deles, de acordo com a ambição que eles carregam no coração, é chegar até o seu destino. Quando na verdade pessoas que têm propósito são pessoas que andam alinhadas com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então elas não estão preocupadas de ficar passando por cima de alguém para chegar ao seu resultado, mas elas estão firmadas num propósito de vida.
e elas levam até o final aquilo que elas creem. Você está comigo aqui essa noite? Quando Deus me deu essa palavra sobre propósito, sobre ambição, vale a pena a gente lembrar que Salmo 103, versículo 13, coloca para mim de novo, por favor. Diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Eu tenho dito muito nesta casa que Deus, Ele ama pessoas tementes. Temer a Deus, Provérbios capítulo 1, versículo 7, esse versículo tinha que entrar na tua mente. Você tinha que todo dia ler esse versículo. Provérbios 1:7, Provérbios 1:7, Provérbios 1:7, Provérbios 1:7. Você tinha que gravar esse versículo, porque esse versículo é o versículo da tua vida. A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, você vai ser um homem sábio, uma mulher sábia. Se você tem temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é ter um respeito incondicional por Deus. Se você teme a Deus, o que é temer a Deus? Eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar o coração de Deus. Eu no outro dia falei aqui sobre Davi. Davi, ele quando pecava, ele se arrependia, não pelo fato da consequência do seu pecado, mas ele se arrependia por ter tocado no coração de Deus. Para ele era muito pior ter tocado no coração de Deus do que propriamente os resultados do seu pecado. Davi não se preocupava com aquilo que viria como resultado. Quer que eu te prove isso? A maior prova que Davi, quando ora, ele fala assim: Senhor, você pode tirar tudo de mim, mas só te peço uma coisa: não tira de mim a tua presença. Davi não estava preocupado com as consequências do seu pecado, mas Davi estava preocupado em ter desagradado o coração de Deus. E o Davi era um homem temente a Deus. Por isso, quando as pessoas chegavam para Davi e confrontavam ele, mostravam para ele que ele havia pecado, lê com calma na tua casa, Davi já lançava o rosto em terra, ele caía com a cara no pó, ele pedia perdão a Deus. Você nunca mais vai ver Davi cometendo o mesmo pecado na Bíblia. Davi cometia outros pecados, mas nunca cometeu 2 vezes o mesmo pecado, porque Davi era temente a Deus. Davi era um homem que amava o Senhor acima de todas as coisas. Davi, quando assume o trono lá em Israel, eu falei isso na quinta-feira, Davi, quando assume tudo, Davi, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte: eu preciso trazer a arca da aliança, a presença de Deus para perto de mim. Davi entendia que ele estava morando num palácio e de repente ele diz o seguinte: não é justo eu morar nessa casa, nesse palácio, e o meu Deus está morando numa tenda. Eu preciso fazer uma casa para ele. Deus olha para o coração dele e diz: Davi, a tua intenção é boa, porém muito sangue escorreu nas tuas mãos, então você não vai poder construir essa casa, mas o teu filho vai poder dar continuidade àquilo que você começou. O versículo 14 continua dizendo: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que nós somos pó. Olha o que diz o 15: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. E o 16: pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Em outras palavras, Deus sabe que eu e você somos pó da terra, e que em algum momento da nossa história o vento vai passar e nós não estaremos mais aqui. Deus sabe que um tempo finito existe para mim e para você, um tempo de nascer e um tempo de morrer. Ele sabe muito bem que tudo que nós fizermos aqui na terra, as consequências serão aqui na própria terra. Mas Deus é tão misericordioso que, mesmo sabendo que a gente veio do pó, Ele nos ama tanto a ponto de entregar o seu único filho para morrer por mim e por você, para poder fazer com que o plano dele de redenção possa cair sobre a tua e sobre a minha vida. Você está comigo aqui nessa manhã, nessa noite? O versículo 17 continua dizendo: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Em outras palavras, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, a toda a eternidade. Sobre aqueles que o temor do Senhor é a principal arma para que você possa chegar a um lugar em Deus. E a sua justiça sobre os filhos dos... que Deus está dizendo o seguinte: existe uma justiça terrena, e você vê que a nossa justiça, é triste dizer isso, mas a nossa justiça no Brasil não tem funcionado. Mas existe uma justiça divina, essa nunca falha.
e aquilo que parece que aos nossos olhos não vai acontecer, você pode continuar tendo esperança que Deus vai tocar em lugares e vai destruir tronos que estão levantados, que nunca foi Ele quem levantou. Você pode ter certeza no teu coração. Existe uma justiça divina, não uma justiça terrena, uma justiça divina, que na hora que essa justiça se manifestar na terra, muitos tronos levantados por homens vão ruir. Esse Deus que eu estou falando essa noite contigo é o mesmo Deus lá da época de Daniel, na época de José, na época de vários homens da Bíblia. Esse mesmo Deus, Ele levantou reis e derrubou reis. Esse mesmo Deus tirou um povo de uma escravidão e levou para uma terra prometida. Esse mesmo Deus destruiu em um só dia vários inimigos do povo de Israel, simplesmente com a sua palavra. Esse Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E esse Deus, Ele continua presente todos os dias. Pastor, então por que não está acontecendo nada? Porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Deus passa os olhos na terra e Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Lá em Sodoma, na igreja de Sodoma, se tivessem 10 justos, Deus não tinha destruído a igreja, Deus não tinha destruído a cidade. O grande problema da humanidade não é a presença de muitos ímpios, como a gente vê no nosso Congresso, como a gente vê no nosso Senado, como a gente vê em outros lugares. O problema não são muitas pessoas ímpias que estão imperando ali, não. O problema não é esse. O problema da nossa nação é a falta dos justos que não se posicionam. O problema da nossa nação é que muitos homens que se dizem de Deus e até são de Deus, mas quando entram em alguns ambientes, permitem que esses ambientes entrem dentro deles. Se tivesse 10 justos na igreja de Sodoma, Deus não tinha destruído a igreja. O problema não é a presença do ímpio, mas é a ausência do justo. O problema não são as pessoas que fazem o mal, são aquelas que não se posicionam para o bem. Propósito ou ambição? Estamos andando com Cristo porque temos um propósito no coração, que é ir para a eternidade com Ele, ou andamos com Ele, ou buscamos Ele aos domingos, para que Ele possa trazer o nosso presentinho de final de ano? Será que estamos confundindo o nosso Jesus com Papai Noel? Será que chegamos à presença para poder pedir para Ele, para abrir portas que se encontravam fechadas? Ou viemos à presença do Senhor para despir, rasgar o nosso coração, mostrar a nossa nudez, falar: ei Pai, eu estou aqui, eu quero aprender contigo, eu vim aqui te adorar nesta noite. Tudo está dizendo para mim que eu não deveria estar aqui, tudo está conspirando para o lado contrário, mas eu vim essa noite, Deus, dizer para você que por mais que as coisas não mudem, o meu coração é teu, a minha alma é tua. Glorificado seja o nome do Senhor. José é um personagem perfeito para esse tema: propósito ou ambição? José foi um homem que foi vendido pelos seus irmãos. José tinha tudo no coração para ser um homem rancoroso. José tinha tudo para dar o troco, porque afinal de contas foram seus irmãos que o venderam como escravo, sem ele ter feito nada para eles. José estava dentro de um ambiente, na casa de Potifar, já no Egito. A Bíblia diz que Potifar sabia tudo que ele tinha sobre a mesa, mas Potifar não sabia nada do que ele tinha, porque tudo era administrado por José. Eu tenho uma pessoa assim na minha vida. Tem muitas coisas que eu nem sei, mas ela cuida de tudo para mim. Porque existem pessoas com propósito, e pessoas com propósito, elas não se vendem para a ambição, elas cumprem aquilo para qual elas foram chamadas para cumprir. Existem pessoas que Deus levanta na terra, que são pessoas que têm um chamado específico para cada área. Mas eu preciso que você entenda nessa noite que todos nós, sem exceção, todos nós fomos chamados para um
propósito e não para viver em ambição. Toda pessoa que é ambiciosa, você deve conhecer assim. Graças a Deus aqui na Belém não tem isso. Mas você deve conhecer pessoas que são ambiciosas. Elas querem ser obreiro de qualquer jeito, elas querem ser diácono de qualquer jeito, elas querem ser pastor de qualquer jeito, mas não tem postura de diácono, não tem postura de obreiro e principalmente não tem postura de pastor. Mas elas desejam tanto que, se necessário for, passa por cima de tudo e de todos para alcançar o seu objetivo. Mas quando você pega ela e vai testar o coração dela e bota ela lá no estacionamento para cuidar de carro, ela mostra rapidamente aquilo que está proposto no seu coração. Porque deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas podem esconder até por um tempo, mas não conseguem esconder por muito tempo quem são. Sim ou não? As pessoas até escondem por um tempo, mas depois de um tempo elas revelam quem elas são. Eu já recebi muitas pessoas aqui incríveis e continuo recebendo, mas já recebi algumas também que só o sangue de Cristo. Elas chegam aqui, elas acham que vão chegar e vão sentar na janela. E aí a primeira coisa que a gente faz, a gente bota ela para lavar banheiro, a gente bota ela para cuidar dos outros. E rapidamente a gente vê quem é que são aqueles que Deus trouxe e que são aqueles que vieram sem nenhum convite. Propósito ou ambição? Porque José, ele administrava as coisas de Potifar, e José tinha tudo para crescer na vida. Você concorda comigo? Potifar já não sabia nem mais o que ele tinha, só faltava uma coisa para José: se apoderar da mulher daquele homem, botar ele para fora e começar a governar na casa dele. Sim ou não? Claro que sim. Porque na hora que a mulher de Potifar se deitasse com José, José já tinha tudo nas suas mãos. Era só ele deixar tudo esquematizado para dar um golpe e se apoderar da mulher. Mas deixa eu te dizer uma coisa: um homem que tem propósito, ele não se vende, pode ser o valor que for. Um homem que tem propósito, ele sabe exatamente que um dia ele foi comprado por um alto preço. E toda pessoa que é escravo de uma pessoa não consegue ser escravo de outra. Por isso Paulo disse que quando ele estava diante de César, César começa a falar com ele como se ele fosse um prisioneiro. Ele fala assim: César, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou um prisioneiro, mas eu não sou teu não, eu sou um prisioneiro de Cristo. Eu já tenho um dono. E quando você tem um dono, você não pode ter dois donos. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: ei, deixa eu te dizer uma coisa, César. Já existe uma pessoa que governa a minha vida. Eu não tenho como ser comprado por outro. Eu só posso ser comprado por você se eu me vender por aquele que um dia já me comprou. Nós precisamos entender a nossa verdadeira identidade no Senhor, porque se de fato somos comprados por um alto preço, nada nem ninguém nessa terra vai conseguir nos comprar por preço nenhum. Essa é a diferença de quem é ambicioso e que tem propósito. Essa é a diferença de quem quer alcançar um lugar alto, mas ainda não entendeu quem é em Deus. Porque pessoas que têm um propósito, elas não estão preocupadas do que estão fazendo, mas elas simplesmente continuam fazendo com bastante exatidão aquilo que foram chamadas para ser feito. Amém? Então agora, quando a mulher de Potifar, ela quer se deitar com José, José fala assim: não, peraí, você não está entendendo. Eu não sou um homem ambicioso, eu sou um homem de propósito. Eu conheci um Deus lá atrás que o meu pai falou para mim quem ele era. Esse Deus que o meu pai me revelou, eu não posso trair esse Deus, porque afinal de contas, eu estou aqui só de passagem trabalhando para o teu marido, mas eu não sou funcionário dele, eu sou na verdade um prisioneiro de Cristo. Você está aí ou não? O que José estava dizendo é o seguinte: eu estou aqui de passagem na tua casa, para a mulher de Potifar, mas na verdade eu fui comprado pelo meu Deus, pelo Deus do meu pai. E eu não posso trair o Deus do meu pai, porque foi o Deus do meu pai que deu tudo para o meu pai. Eu fico imaginando José dizendo lá na casa de Potifar, não está escrito isso na Bíblia, mas eu fico imaginando José dizendo: o meu pai um dia conversou comigo, e ele me contou a história que um dia ele enganou o irmão dele, e ele, por causa da primogenitura. Só que um dia esse meu pai, que tinha medo do seu irmão, um dia ele orou a Deus, pediu a Deus, e Deus permitiu que houvesse um encontro entre ele e o seu irmão. E ele estava morrendo de medo do seu irmão o matar. E sabe o que aconteceu? O irmão dele abraçou ele e deu um beijo, perdoou ele de tudo que ele havia feito. Sabe por quê? Porque o Deus do meu pai, é o mesmo Deus que eu sirvo. É um Deus geracional, é um Deus que vai para os filhos e vai para os filhos dos filhos. Eu preciso que você essa noite saia daqui entendendo isso. Deus tem uma obra grande na tua e na minha vida. Deus quer fazer coisas enormes no nosso meio.
Eu estava agora num casamento de 2 filhos aqui na nossa casa, de um casal precioso. E dentro do carro eles mandaram para a gente a história de vida deles. E a Márcia começou a ler, eu estava dirigindo o carro e eu ouvindo. A gente ficou emocionado, a minha esposa quase chorando dentro do carro. E ela dizendo que ela era toda certinha, ela é toda organizada, a vida dela toda arrumada. Eu vou namorar com tantos anos, eu vou casar com tantos anos, eu vou me formar com tantos anos, tudo certinho. E ela dizendo que de repente ele chegou na vida dela, ele não era tão organizado quanto ela. Mas ela falou uma coisa que mexeu comigo e com a Márcia dentro do carro. Ela disse o seguinte: apesar de não ser muito organizado, o que mais me encantou na vida dele é o amor e a paixão que ele tem por Deus. Uau! Ela falou que ela começou a largar toda a organização dela, e ela começou a se meter na aventura de viver a forma como ele ensinou ela a viver, que é crendo que Deus vai fazer cada dia mais coisas melhores. Ele está começando a vida, ele é um jogador de futebol. Ela é uma menina que se formou há pouco tempo. Mas a paixão e o amor deles por Deus, no casamento, a gente celebrando o casamento, e a gente começou a falar, ela começou nos votos, ela começou a dizer que ele muitas vezes abria mão das coisas dele para ajudar os outros. E ele começou a chorar, e no casamento todos os amigos, eu olhando todos os amigos chorando, porque de fato ele era aquilo que ela estava dizendo que ele era. Isso é a coisa mais linda, é o valor mais precioso de um homem e de uma mulher, é caráter, é um posicionamento, é entender que ele é em Deus. Porque naturalmente, eu posso dizer para vocês sem medo de errar, naturalmente esse menino vai ser muito abençoado. Porque toda pessoa que é temente a Deus, você leu comigo, toda pessoa que é temente a Deus, que guarda os seus princípios, os seus mandamentos, Deus não pode fazer nada diferente daquilo que Ele prometeu da sua palavra. Por mais que nós venhamos do pó, por mais que nós vamos passar por essa terra e vamos sumir dela. Eu não sei você, mas eu não lembro nem o nome da minha bisavó. Um dia, se Jesus não voltar, um dia nós seremos esquecidos. Mas a pergunta que eu faço para você essa noite é: que tipo de legado você está disposto a deixar para a tua família? Que tipo de sentimento você quer implantar no coração dos teus filhos? Que tipo de paixão você tem colocado sobre os teus meninos, as tuas meninas? Eu pego meus filhos em casa, tá aí que não me deixa mentir. Eu falo: filho, eu não sei o que você vai querer ser da vida, mas você vai prometer uma coisa para o papai, para todos eles: você vai ser temente a Deus, você vai amar o Senhor acima de todas as coisas. Porque o que você se propuser a fazer, eu garanto para você que se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Porque se você é temente a Deus, se você tem o teu coração voltado em Deus, naturalmente Deus vai mover céu e terra em teu favor. Porque assim foi na vida de Davi, assim foi na vida de José, assim foi na vida de Daniel, assim foi na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de vários homens da Bíblia. Deus abriu portas onde não tinha porta. Deus colocou caminho em lugares que não tinham caminho. Deus fez coisas incríveis na vida de pessoas que simplesmente creram que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje de manhã eu estava ministrando, e no final da ministração eu fechei os olhos, comecei a orar, e o Senhor me trouxe à mente, e eu quero repetir aqui nessa noite. Recebe isso com amor, nada contra. Mas hoje o que mais a gente vê é mentoria, sim ou não? Sim ou não? E são caras, não são baratas. É muito caro. Tem algumas que são caríssimas. Mas as pessoas estão mentoreando pessoas, e muitas delas capacitadas para fazer isso. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite que você talvez já saiba, mas que você não sei se atentou para isso. Existe uma mentoria de graça que está num livro chamado Bíblia Sagrada. Existe uma mentoria que quando você se dispõe a estar debaixo do mentor. Porque o mentor é o seguinte: não adianta eu ser um bom mentor se o meu aluno não obedece às ordens que eu dou para ele, se o meu aluno não escuta os conselhos que eu dou para ele. De nada adianta a mentoria. A mentoria é muito mais de quem recebe a mentoria do que quem passa a mentoria. É muito mais daquele que absorve aquilo que foi falado do que aquele que fala. Porque ensinar a ganhar dinheiro, muitos deles ensinam, mas poucos são aqueles que conseguem ganhar dinheiro. Porque a grande lição não está na forma como se ensina, mas na forma como se aprende.
O maior mentor que existiu até hoje, e nunca vai existir ninguém igual, chama-se Jesus Cristo. Ele deixou aqui um manual de vida para mim e para você, uma mentoria que não custa nada. Para não dizer que não custa nada, aqui na lojinha custa R$100 e poucos, uma única vez, chamado Bíblia Sagrada. Se você pegar esse livro, você meditar nesse livro de manhã e de noite, e fizer tudo quanto está escrito nesse livro, eu garanto para você, em nome de Jesus, que você vai prosperar como nunca prosperou antes. Eu garanto para você que você vai prosperar. Eu tenho pessoas aqui nessa casa que um dia trabalham até hoje na empresa. Um dia acreditaram que seriam mandadas embora porque não produziam nada. Mas pessoas que um dia aprenderam a ler esse livro, meditar no mentor e fazer conforme tudo, não é algumas coisas, tudo conforme o livro está escrito, começaram a ser fiéis a Deus, começaram a ofertar, dizimar, cumprir princípios. Pessoas, essa mesma pessoa, certo dia estava andando na rua, junto com um cliente. E andando com o cliente junto na rua, de repente veio um cara pedir dinheiro, morrendo de frio. Retirou o casaco e deu para o morador de situação de rua. Ele chegou na empresa dele, se despediu do cliente, chegou na empresa dele. O cliente ligou para lá, para a secretária, chorando aos prantos. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Porque quem tem propósito, eu preciso que você entenda isso essa noite. Quem tem propósito não faz as coisas para aparecer, mas faz aquilo que está imprimido no seu coração, impresso no seu coração. Faz aquilo que entendeu nas escrituras o que deve ser feito. Quando vier te pedir, a Bíblia não diz se é quem precisa. A Bíblia diz, quando te pedir, tu dá. Quando pedir a tua capa, dá também tua túnica. Pediu para caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. Quando você conhece o mentor desse livro, você anda em lugares que você nunca sonhou em andar. Eu quero compartilhar um testemunho contigo nessa noite. Meu amigo não deve estar aqui não, mas amém. Há poucos dias, Deus me permitiu fazer uma grande venda. Eu ganhei dinheiro muito alto. E quando eu estava negociando com essa pessoa, ele queria botar uma permuta no negócio. O que é permuta, para quem não sabe? Ele queria dar um imóvel como parte de pagamento. E eu falei para ele, se eu conseguir colocar esse imóvel de permuta, você sabe que você tem que pagar a comissão desse imóvel, né? Aí ele falou, não sabia não. Eu falei, mas você tem que pagar, porque eu estou vendendo um imóvel para ele. Aí ele falou assim, e quanto é esse valor? Eu preciso te falar para que você entenda algumas coisas essa noite. Eu falei, a permuta desse imóvel é 200 mil. Aí ele falou assim, está fechado. O negócio aconteceu sem a permuta. Eu fui almoçar com ele na quarta-feira. Aí ele falou assim, eu preciso depois te trazer aquele negócio. Eu falei, aquele negócio? Aí ele falou assim, aquele dinheiro que nós combinamos. Aí na hora me deu um branco, eu saí de lá meio perdido. Aí eu fiquei pensando, que negócio. Aí eu lembrei da permuta. Aí eu peguei o telefone para ele na quinta-feira. Aí eu falei assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Aquele dinheiro que você falou que precisa vir comigo, é aquele dinheiro da permuta? Aí ele falou assim, é. Eu falei, não, amigo, você não me deve nada, porque a gente não colocou a permuta no negócio. A gente fechou um negócio sem a permuta. Talvez você está me olhando aí e falando assim, pastor, você é maluco? Você deixou de ganhar 200 mil? Eu não sou maluco. Eu tenho propósito. A ambição não mexe com o meu coração. Podia ser 1 milhão.
eu tenho propósito, eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Sabe o que ele falou para mim? Léo, eu já tinha separado o dinheiro para te dar. Arruma alguma coisa para a gente fazer com esse dinheiro. Porque todas as vezes que você entender a diferença entre propósito e ambição, Deus vai sempre abrir portas aonde não tinha porta. Deus sempre vai colocar caminho aonde não tinha caminho. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Eu estou te dizendo isso, e quem me conhece sabe, eu não estou aqui para falar de mim, mas eu preciso compartilhar, que são os testemunhos que edificam a vida do cristão. Eu preciso que você entenda nessa noite que o dinheiro, ele precisa ser meio de vida para mim e para você. Todos nós precisamos do dinheiro para viver, mas o dinheiro não pode ser o combustível que nos move a viver uma vida louca que muitos vivem nessa terra. O dinheiro não pode ser como um rabo que todo mundo corre atrás dele, fica dando volta e não consegue pegar, e fica igual louco correndo no mesmo lugar sem conseguir sair do lugar. A minha empresinha é desse tamanho. Você abre o jornal, eu não tenho um anúncio meu no jornal. O jornal nem tem mais. Tu vai para a internet, nem anúncio na internet a gente coloca. Meu irmão abre lá o Instagram e bota uns anúncios. Todo mês Deus manda cliente para a gente fazer negócio. Porque não tem a ver com a nossa capacidade de vender, mas tem a ver com a misericórdia e o amor de Deus sobre a nossa vida. O dia que você entender isso, nós vamos viver em outra atmosfera, em outro lugar, em outro ambiente. Deus tem coisas incríveis. Existe uma diferença muito grande, mas eu quero voltar para o irmão que estava lá e quase perdendo o emprego. Esse irmão hoje, pela misericórdia de Deus, ele vai ficar bravo comigo, vai me dar uma bronca, mas eu não vou falar quem é. Mas esse irmão hoje, ele dá às vezes dízimo de 200 mil reais nessa casa. Sabe por que ele faz isso? Não é porque ele é bom não, é porque Deus deu 2 milhões para ele. Ele faz isso porque ele entendeu que existe um propósito que é completamente diferente de uma ambição. Eu preciso que você creia no teu coração. E vão chegar pessoas do teu lado e vão começar a falar coisas no teu ouvido que são completamente contrárias àquilo que a palavra de Deus te ensina. E você tem duas formas de andar. Ou você anda com quem não sabe nada, ou você anda com o autor do livro, que conhece todas as coisas. E você leu comigo que o trono dele está nos céus, e tudo pertence a ele. Tudo é tudo, inclusive você e eu. Esse mentor, lendo esse livro, ele nunca errou uma só palavra. Tudo que ele disse nesse livro, tudo, não tem uma palavra que não se cumpriu. Não tem uma palavra que não se cumpriu. E esse mesmo mentor está nessa noite se apresentando para mim e para você, dizendo que existe algo muito maior do que ambição, que chama-se propósito. Pastor, e que propósito é esse? É nós andarmos alinhados com aquilo que o céu quer fazer na terra. Por isso a oração do Pai Nosso é: ei, Pai Nosso que estás no... porque o trono dele está no céu. Venha a nós o teu... Por que vem a nós? Porque o reino dele é lá em cima, não é aqui embaixo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua, porque ele está no céu, ele não está aqui embaixo. Assim na terra como ela é no... E o pão nosso de cada dia, o quê? Dai-nos hoje. Por quê? Porque se ele não der o pão, nada adianta acordar de madrugada, trabalhar arduamente, porque você não vai conseguir prosperar. Porque o pão quem dá é ele. José entendeu, trabalhava para Potifar, mas José entendeu que de nada adiantava estar ali e tentar ser ambicioso, tomar a mulher de Potifar para ele, porque o propósito maior não era a mulher de Potifar. Talvez se José aceitasse a oportunidade, talvez José tivesse sido ali um grande homem de Faraó, mas José nunca seria o homem que se tornou o governador do Egito. Você consegue entender ou não? José estava na prisão. Aí agora um padeiro e um copeiro chegam lá na prisão. José fala assim, ó, eles têm um sonho. Aí eles trazem para José. José revela o sonho e fala assim, olha, ô copeiro, você vai voltar a trabalhar com o rei, mas você, padeiro, me desculpa, tu vai morrer. Ele fica assustado, a palavra se cumpre na íntegra, porque o autor do livro, ele não erra. Ele nunca errou uma palavra, nunca errou uma palavra. Aí passou no dia seguinte, o copeiro volta a trabalhar com o rei, e o padeiro é morto. Só que antes do copeiro ir trabalhar, sabe o que José fala? Ei, deixa eu te pedir uma coisa.
Não está escrito isso na Bíblia, eu fico imaginando. Tu viu que Deus me usou. Deus de vez em quando me usa. Quando tu estiver lá com Faraó, fala de mim para ele, por favor. Sabe o que a Bíblia diz? Ele chega lá, o copeiro chega lá e esquece de José. Pô, o cara esqueceu de José. Deixa eu dizer uma coisa, só vai dizer que esqueceu de José quem não conhece o autor do livro. Porque quem conhece o autor do livro sabe que ele não esqueceu. Foi o Senhor que colocou amnésia nele. Porque se ele tivesse lembrado de José, José seria o padeiro de Faraó. Você está aí ou não? Se ele tivesse lembrado de José, José ia trabalhar na padaria. José ia fazer pão, ia ficar lá dentro do palácio fazendo pão. Ele não esqueceu de José. Deus colocou uma amnésia nele e ele não lembrava de nada. Passado 2 anos, está escrito na Bíblia, 2 anos. Por que 2 anos, pastor? Porque Deus precisava mandar uma grande colheita para aquele povo. E depois da colheita ia haver uma grande fome. Então tinha que se cumprir o tempo determinado. Passado 2 anos, Faraó tem um sonho. Quem é que pode revelar? Chamou todo mundo, ninguém revela. Aí o abençoado do copeiro, ele lembra: ei, Faraó, dentro da prisão tem um cara que um dia me ajudou a sair de lá. Aí eu te pergunto, você acha de verdade que foi agora ele lembrou, a amnésia dele acabou, sim ou não? Não! Sabe o que Deus estava fazendo? Agora é o tempo oportuno para levantar aqueles que têm propósito, não aqueles que têm ambição. Você está comigo aqui? José chega lá. A Bíblia diz que José, eu amo essa passagem. José faz a barba, liga na tua casa com calma. José faz a barba, ele coloca uma roupa linda e ele se prepara, porque ele sabia que ele nunca mais ia voltar para a prisão. Agora, olha que coisa incrível. Não sei se faz sentido para você. Deus, entenda bem, Deus não fez, mas Deus permitiu José viver dentro de uma prisão alguns anos, para ele aprender algumas coisas dentro da prisão. Aí agora José é governador do Egito. Quem é que vem comprar comida? Os abençoados dos irmãos, que são ambiciosos, não tem propósito. Aí eles chegam. José agora se encontra com eles. Então José passou pela prisão e sabia exatamente o que era viver dentro de uma prisão. Só que agora José tem uma coisa no coração chamada misericórdia. Porque José entendeu que por mais que ele tivesse passado alguns anos dentro da prisão, a prisão não entrou dentro dele. Você está aí comigo ou não? Aí José, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de viajar. Eu fico imaginando José, eu estou com muita raiva desses caras, mas eu não posso mandar eles, pastor Claudinho, eu não posso mandar eles para dentro da prisão. Porque se eu mandar eles para dentro da prisão, talvez eles não tenham estrutura que eu tive para ficar lá dentro. Talvez eles lá dentro possam matar alguém e nunca mais sair de lá, pastor. Eu fico imaginando José, se esses caras forem para dentro da prisão e comer o que eu comi, passar o que eu passei, talvez esses caras não tenham estrutura. Aí José chega para eles, pastor Reinaldo, e fala assim. Aí eles falam, perdão, desculpa. Não precisa pedir desculpa. Foi necessário que acontecesse tudo isso para que um dia eu chegasse aqui onde eu estou. Porque homens que têm propósito não se lembram daquilo que viveram lá atrás. Ontem nós tivemos um café de pastores aqui. E um irmão aqui da igreja, um diácono, ele me abraçou e falou assim, cara, teu coração é lindo. Eu falei, por quê? Aí ele, tu sabe por quê? Eu falei, cara, eu só faço aquilo que o Senhor pede para que eu faça. Porque a gente não pode olhar para as pessoas da forma como elas nos olham. A gente não pode fazer com elas aquilo que elas fizeram conosco. Porque senão, nós estamos na verdade descendo um nível, quando na verdade o Senhor chama, ei, João, vem aqui em cima que eu quero te mostrar um negócio. Lembra o livro de Apocalipse? João, sobe aqui. Por que sobe aqui? Porque o trono dele é nos céus. Se eu descesse aqui, esse altar,
e chegar aqui, eu não vejo quem está lá em cima. A minha visão é limitada. Mas quando Deus me tira de um patamar, e me coloca no outro maior, eu tenho toda uma visão daquilo que Deus quer me mostrar. E quanto mais a gente sobe, mais a gente vê. Quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. Quanto mais a gente se envolve, mais o autor do livro tem desejo de nos revelar. Porque a Bíblia diz que coisas que estavam ocultas seriam reveladas para os seus. Você precisa acreditar nessa noite que você é filho de Deus. Coloca o versículo 13 de novo. Salmo 103, 13. Você precisa ler isso com calma. Como que? Se compadece de seus? Assim o Senhor se compadece daqueles que o... Eu não sei você. Eu tenho 3 meninos. A minha mulher às vezes fala assim: Léo, tu fala com eles igual um homem. Porque eles são homens, apesar de serem crianças. Eu sou firme com eles. Eu chego a ser duro demais com eles. Da mesma forma que eu sou muito duro, eu sou muito carinhoso. Porque eu não estou formando meninos, eu estou formando homens para a sociedade. Eu estou formando homens de caráter. Homens que quando casarem vão respeitar as suas esposas e vão tratar elas como Cristo ama a igreja. E eu sou duro com eles. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Eu várias vezes me compadeço da dor deles. Várias vezes eu me compadeço como um homem falho. Eu várias vezes me compadeço da dor deles. Sabe por quê? Porque eles me temem. E temer não é ter medo do pai. Eles não querem desrespeitar o pai de jeito nenhum. O meu pequenininho ama jogar FIFA. E ele toda me chama: papai, vamos jogar FIFA? Vamos. Cadê ele? Está aí não? Está na salinha, que bom. E aí começa a jogar FIFA. Aí eu começo a meter uma goleada nele. Aí ele começa a ficar triste. Aí eu vou deixando ele fazer o gol. Aí no final ele sempre me ganha. A diferença de um gol, vai para os pênaltis, ele sempre ganha. Aí ele fala: até meu patinho. Né, Márcia? Até meu patinho. Mal sabe ele que eu me compadeço dele. Mal sabe ele que eu tenho prazer de perder para ele, para ver a felicidade dele. E eu estou falando de um homem falho como eu e como você. Imagina um pai, assim como um pai, um Deus que o trono dele está nos céus. Imagina esse Deus, o que ele não pensa de mim e de você. Às vezes ele fica assim: eu vou perder para eles, só para eles se sentirem felizes. Tem muitas vezes que Deus, Ele abre mão de muitas coisas para poder nos levar para lugares aonde nem era o propósito dele, só para poder dar uma saciada no nosso coração. Você precisa crer nisso. Não porque eu estou te dizendo, é porque esse livro diz. Esse é o maior manual que já existiu até hoje. Nunca vai existir, é o livro mais vendido do mundo, disparado. O maior mentor de todos chama-se Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele estava lá na eternidade, quando o homem foi criado no pó. Ele estava junto. Façamos o homem. Ele estava junto fazendo. Eu e você somos obras da mão dele. E esse mesmo Jesus está aqui 2000 anos depois da sua crucificação. Não sei se faz sentido para você, mas eu creio que ele está aqui essa noite, porque a Bíblia diz que quando 2 ou mais se reúnem em seu nome, ele se faz presente. E esse mesmo Jesus está falando comigo e com você, muito mais do que ser ambicioso, é ter propósito de vida. A nossa oração tem que ser: Deus, aonde tu quer que eu esteja? Deus, o que tu quer que eu faça? E por mais que possa parecer louco, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E para fechar, eu não posso deixar de falar, porque o Espírito Santo é lindo. Ele me trouxe agora na mente. Tem uma irmã aqui na igreja. Ela vai ficar doida de eu falar isso.
Ela perdeu o emprego algum tempo atrás, mas ela é um fenômeno de inteligência. E ela começou a entregar currículo para um monte de lugar. E chamaram ela para um monte de entrevista. E uma das entrevistas foi lá numa empresa lá em São Paulo. E ela passou na entrevista e o salário, se eu te contar, tu cai para trás. Eu não vou te falar. Não adianta perguntar que eu não vou te falar. Mas eu garanto para você que são 2 dígitos e tu cai para trás. E essa semana ela falou assim: eu preciso conversar contigo. Aí eu falei: vamos falar. Aí ela falou assim: mas eu já decidi, eu não vou. Porque ela nem sabia dessa mensagem. E esse foi um dos motivos da mensagem. Ela falou assim: eu nem vou, porque apesar de ser um grande salário, eu sinto que Deus tem um propósito na minha vida aqui na Belém. Quem tem propósito não se vende por nada. Eu tenho certeza absoluta que eu vou profetizar aqui essa noite. Absoluta. Se abrirá uma porta muito maior do que aquela que ela mesma fechou. Porque Deus é fiel. E o desejo dela não é a ambição de crescer na igreja. É ajudar o pastor dela a cumprir o chamado de Deus na tua vida e na vida de muitos que vão chegar aqui. Eu preciso que você entenda isso. Enquanto muitos entram por essa porta para buscar a Deus, para saciar os problemas do seu coração, tem muitos que entram por essa porta dispostos a gastar a sua vida, como eu tenho pessoas aqui que eu não vou citar nome, e algumas delas até pública, que estão dispostos a gastar a sua vida em troca da vida do outro. Deus é muito fiel. Deus é muito fiel e Deus ama pessoas que entendem o propósito e não entendem a ambição. Feche os seus olhos, aqui eu encerro. Pai, graças te damos por esta noite. Eu quando falo de você, Senhor, eu te amo tanto, Senhor. Eu te agradeço tanto porque um dia tu me tirou de uma lama, Senhor. Eu não era para estar aqui, mas o Senhor acreditou em mim quando ninguém acreditava. Me dá força, Senhor, para viver muitos anos. Eu vou gastar toda a minha vida te servindo, Pai. Eu vou gastar todo o meu ser falando para todas as pessoas que eu conheço quem tu és. Derrama uma graça especial sobre a tua igreja, Pai, nessa noite. Leva os teus filhos, cada um deles, Pai, a um nível mais profundo de conhecimento contigo. Nós não queremos ser uma igreja grande no tamanho, Deus, mas nós queremos ser grande na profundidade. Nós queremos te conhecer de verdade, Senhor. E quanto mais te conhecer, mais queremos conhecer. Prossigamos em conhecer, porque tu és de fato o autor e o consumador da nossa fé. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito estejam conosco a cada dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém